Bom, o conteúdo que a gente vai ver agora é muito importante, que é o conceito de passar as informações de uma página para outra, que na verdade é feito através de um formulário. Então, no HTML eu tenho lá a tag de formulário, que é o form, o name do meu form, nome do meu formulário, o método de envio, neste caso o post, e o action do formulário. A ação do meu formulário vai ser direcionada ao arquivo chamado inclui.php. Existem duas formas, como eu já comentei, de se passar os argumentos de um formulário, de uma página para outra, de submeter essas informações. Um método é o get e o outro é o post. No método get, as informações elas são passadas na própria string de consulta da URL, lá em cima do próprio endereço. Já no método post, as informações elas estão inseridas no corpo da requisição, né, e essas informações não são visíveis ao usuário, enquanto que no método get os usuários conseguem visualizar as informações que foram passadas no formulário. Algumas vantagens aqui do método post. É mais seguro em relação ao método get, porque as informações que o usuário forneceu, elas não ficam visíveis lá na string de consulta, lá no endereço. E também tem uma possibilidade muito maior de caracteres ou quantidade de informações que você pode passar, tá? O método post tem um limite maior. Algumas desvantagens é que os resultados, né, ou aquelas informações que você acabou de postar no formulário, elas não são salvas, né, naquele momento. E o que isso provoca? É que os resultados eles são expirados pelo navegador. Então o navegador expira aqueles dados que você postou no formulário, caso você clique lá no botão voltar. Aqui nós temos um outro conceito, que é o conceito de superglobais. De um tempo para cá, o PHP abandonou um recurso que ele tinha, que era as variáveis globais automáticas, né? E adotou o conceito de superglobais, que são variáveis próprias do PHP, que são criadas internamente por ele quando se utiliza, no caso do método get, $_get, e quando se utiliza o post, $_post. Reparem que aqui $_get, $_post são ambos vetores, tá? E cada item do meu formulário, cada item do meu form vai ser um elemento do vetor, seja do get ou do post. Vamos ver um exemplo de como que a gente passa as informações no formulário. Então eu vou criar um exemplo aqui no meu HTML de um formulário simples que eu vou utilizar para passar as informações. Então vou colocar lá HTML body, vou colocar aqui um título, né, H1 cadastro /H1, e aqui eu coloco, por exemplo, código. Esse código vai ser um input type do tipo text,
o name do meu input, né, o name do meu objeto, eu vou colocar um nome, por exemplo, txt código. Esse nome é importante porque é através dele que você vai conseguir pegar as informações lá no PHP, ok? A hora que você for receber as informações do formulário. Então, input type text, name txt código. Vou colocar ele assim só. Vou quebrar a linha BR. Um nome. Vai ser também um input type do tipo text, name, txt nome. E novamente coloco uma quebra de linha aqui. Vou colocar aqui um botão, né, para enviar as informações. Então, input type vai ser do tipo submit. O nome do meu botão vai ser btn ok. E o value, ou seja, o label, né, o que vai ser escrito lá no botão, vai ser o conteúdo enviar o formulário. Ok. Bom, então aqui eu tenho os campos do meu formulário. Falta eu definir o que? Justamente o meu formulário, né? Então vou colocar o meu formulário agora. Então eu venho aqui, coloco a declaração do formulário, form name, o nome do meu formulário. Eu vou colocar aqui frm cad, pode ser qualquer nome, tá? Eu optei aqui por frm cad. Método de envio igual, vou colocar primeiro com o get para a gente testar, depois eu mudo para post. Método get action, a ação do meu formulário vai ser um arquivo chamado mostra.php, que eu vou mostrar as informações que foram passadas no formulário e só, tá? Então aqui eu fecho o meu form. Então abri o meu form e coloquei os campos do meu formulário e depois embaixo fechei o meu formulário. Aqui eu venho, fecho o body, o corpo da página, e lá no final fecho o meu HTML. Ok? Então eu fechei o HTML, vou salvar aqui lá na pastinha do USB Web Server, não se esqueçam disso, pastinha root, vou salvar com o nome form.html. Vamos executar aqui o formulário. Localhost form.html. Ok, então aqui vou colocar aqui código, por exemplo, um nome João. Clicar aqui em enviar formulário. Quando ele clicar em enviar formulário, ele vai enviar as informações do formulário para o arquivo indicado lá no action, utilizando o método get que nós definimos lá no método de envio do formulário. Logicamente, né, ele deu uma mensagem de erro aqui que não encontrou, né, o arquivinho mostra PHP porque nós ainda não criamos este arquivo. Mas o que eu quero mostrar é em relação a isso aqui, ó. Mostra.php interrogação txt código igual a 1 e-comercial txt nome igual João e-comercial btn ok igual a enviar o formulário. Isso aqui, o que significa? Isso aqui foi mostrado
por causa do método de envio seu GET. Então as informações são passadas, todas elas aqui no endereço, né, através do interrogação, e na frente eu vou colocando cada campo do formulário igual ao valor e separando esses campos com e-comercial. Ok? Vou voltar lá e agora eu vou mexer aqui no meu formulário, colocar ele com o método de envio POST. Vamos salvar e executar aqui novamente. Então, código 1, João. Ok, então o erro ainda persiste, ainda não criamos o nosso mostra PHP, mas aqui em cima, ó, não mais existe a string, né, de consulta passada aqui, né, ainda que as informações tenham sido passadas através do post. Bom, então essa foi a parte do formulário. Vamos criar agora o arquivinho que vai receber as informações, que é o arquivinho chamado mostra.php. Vou criar um novo aqui, abrir o bloco PHP e eu vou fazer o que? Somente mostrar as informações passadas. Então vou colocar aqui echo para ele mostrar na tela, $_ post. Por que post? Ora, o método de envio é o post. O post, como eu comentei antes, ele é o que? Ele é um vetor. Um vetor com várias posições, sendo que cada posição corresponde a um item do meu formulário. Então eu vou ter uma posição do post, que é txt código, outra posição do meu vetor post com txt nome, ok? Então eu vou acessar cada posição através do seu nome, txt código. Então aqui eu estou mostrando o código. Vamos colocar aqui no final uma quebra de linha para ficar separadinho. E aqui vou dar um outro echo mostrando post de txt nome, que é o outro item que eu passei no meu formulário, o outro valor. Ok, então eu tenho aqui txt nome e txt código, os dois itens que foram passados no meu formulário. Vou mandar salvar isso aqui como mostra.php, que eu indiquei lá no action do meu form. Vamos ver agora como é que fica a execução disso. Vou enviar o formulário. Ok, ó. Então aqui reparem que ele chamou mostra.php e aqui ele mostrou os valores que eu passei através do método post. Ah, mas se eu mudar lá agora para get, então eu coloco aqui get, salvo e tento de novo. Vamos ver o que ele vai fazer. Dou um F5 aqui para atualizar e envio o formulário novamente. Olha só. Agora o que aconteceu? Ele mostrou a mensagem aqui, ó, que existe uma posição indefinida de índice, né, txt código e txt nome. Por quê? São valores que não existem. Por que não existem? Eu estou utilizando o método get agora. Então, para pegá-los, eu tenho que utilizar aqui também, no meu arquivinho mostra, não mais o post, e sim o get. Colocando aqui o get e enviando normalmente o formulário. Agora sim, ele mostrou os valores. Bom, então esse foi um exemplo, né, de como nós passamos as informações de um formulário HTML para um arquivo PHP.